evangelizadores melhores. Esse personagem que nós vamos falar, ele foi diretor de colégios, professor, membro de diversas academias, viveu aí na França no século XIX, e ele diz o seguinte: a educação é a obra da minha vida. Eu emprego todos os instantes em meditar sobre esta matéria. E aí ele está atrás de mim, ó. Surpresa. Eu estou falando de Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ou Kardec. Né? Kardec tem algo a nos dizer sobre como educar? É fácil, só pensar o seguinte, que Kardec teve a missão de esclarecer o que o Cristo falou. Né? Imaginem ele aos 10 anos, sendo levado pela mão. Imagina o Cristo espiritualmente levando Kardec pela mão aos 10 anos de idade ao castelo de Pestalozzi, que era o melhor educador da Europa no período, para que ele aprendesse a ciência da educação. E um dia educasse muito mais do que seus alunos no seu colégio, mas educasse toda a humanidade. Essa é a missão do codificador. Portanto, esse homem que dedicou a vida à educação tem muito a nos falar sobre a arte de semear. Hoje nós vamos estudar um texto dele antes dele ser Kardec, quando ele ainda era Rivaio, um texto pedagógico de Kardec, que está no livro, acho que o Renato está aí, com os slides, mas o livro está aqui também. Kardec, educador, né, tradução dos textos pedagógicos de Kardec. E esse texto de Kardec vai falar sobre instrução. Aí você fala instrução? Mas tem instrução na evangelização infantil? A gente ensina alguma ciência? Tem algum conteúdo para passar? Como é que isso funciona? Aí é só lembrar, né, gente? Espírito de verdade falando. Amai-vos. Ponto final. É pegadinha com vocês, né? É amai-vos e instruí-vos. Exatamente. A gente tem que se instruir na ciência, na filosofia espírita. Né? A nossa moral decorre dessa ciência, dessa filosofia. E quais são esses princípios dos quais a gente vai falar para as crianças? E dá para falar de ciência espírita com criança? Não dá para falar de Deus? Imortalidade da alma? Reencarnação? Pluralidade dos mundos habitados? Mediunidade? Né? Será que não dá para trabalhar esses conceitos com as crianças? A gente sabe que dá, né? É possível. Mas é preciso ir ao coração da criança e não esperar que ela venha até a nossa cabeça. É sobre isso que nós vamos falar nessa parte da instrução. Como é que a gente vai cultivar a inteligência dos corações infantis? Num segundo momento do nosso encontro, nós vamos falar da parte do coração, da vivência desses ensinamentos. Agora, vamos falar um pouquinho de cultivar a inteligência e ler esse texto de Kardec. Nós fizemos um vídeo para apresentar, ficou muito legal, com esse texto pedagógico de Rivaio. Eu vou pedir para o grupo exibir o vídeo e a gente conversa depois. A instrução de uma criança não consiste apenas na aquisição dessa da inteligência. A inteligência se tem, mais apto se é a adquirir novas. A arte do professor consiste na maneira de apresentar estas ideias, no talento segundo o qual ele sabe graduá-las, classificá-las e apropriá-las à natureza da inteligência. Como hábil jardineiro, ele deve conhecer Alteno, alguém desligou seu microfone. Deu algum problema com o vídeo também. Vamos ver como A gente vai tentar consegue. novamente. A gente vai tentar novamente. Um minutinho só. A gente vai aguardar. Amigos, nós já voltamos para o YouTube. Estamos todos bem. Graças a Deus, a semeadura prossegue. Tivemos um problema realmente com o YouTube. Foi alguma coisa lá da política deles. Mas nós já encaminhamos o link no grupo
Então, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente pede desculpa, não estava na nossa mão, acontece, mas é isso. Só para contextualizar quem está meio perdido, a gente está falando um pouco sobre reflexão, e a Caterine veio trazendo aqui sobre um professor chamado Rivail, que ele trouxe lá na no século XIX uma reflexão muito importante sobre o tema. Acho que a gente consegue agora ver um vídeo que a Caterine está apresentando. A instrução de uma criança não consiste apenas na aquisição desta ou daquela ciência, mas no desenvolvimento geral da inteligência. A inteligência se desenvolve na proporção das ideias adquiridas, e quanto mais ideias se tem, mais apto se é a adquirir novas. A arte do professor consiste na maneira de apresentar estas ideias, no talento segundo o qual ele sabe graduá-las, classificá-las e apropriá-las à natureza da inteligência. Como um hábil jardineiro, ele deve conhecer o terreno que semeia, pois o espírito da criança é um verdadeiro terreno, cuja natureza é preciso estudar. E assim como o talento do jardineiro não se limita a saber colocar plantas na terra, assim o do professor não se limita a fazer aprender os rudimentos. Quando se inculca uma ideia no espírito da criança, deseja-se que ela frutifique, isto é, que ela se conserve e que dê nascimento a outras ideias. Mas acontece frequentemente que, tal como a semente que se põe na terra, ela morre sem dar frutos. É que então, as condições do tempo e do terreno não foram observadas, que a natureza da inteligência não convém àquela espécie de ideia, ou que se ela inculcou antes da idade em que ela poderia criar raízes, ou enfim, que não se lhe deu tempo para amadurecer. Esta última causa é uma das que comprometem mais frequentemente o sucesso da instrução. É preciso que uma ideia amadureça, que ela crie raízes. Este pressuposto é a mais exata verdade e merece a atenção mais séria. Por mais simples e precisa que seja uma ideia, ao primeiro contato ela será sempre um pouco confusa ou pelo menos sempre fugitiva. Ora, se sobre essa ideia que ainda está vaga, quiser desestabelecer uma outra ideia, que também será vaga e confusa, tereis como resultado uma confusão geral. E esta confusão, que apenas crescerá pela adição de novas ideias, se tomará tal que a criança não poderá mais se achar. É exatamente como se quiséssemos enxertar um ramo num tronco sem raízes. Mas, senhores, esta máxima, uma das mais importantes da instrução, é uma das mais difíceis de se aplicar, pela impaciência que se tem de ver os frutos. Eu sei que alguns ainda tiveram alguns probleminhas técnicos. A gente vai disponibilizar esse texto depois para vocês lerem com calma, apreciarem cada frase do codificador, que é tão rica. Mas acho que todos, né, conseguiram ver. Esse texto ele tem muita profundidade, uma capacidade de síntese. E reparem, qual foi a analogia que Rivai escolhe para falar do ensino? Qual foi a metáfora, a imagem? Foi a parábola do semeador, né? Uma ideia tem que criar raízes e dar frutos a novas ideias. Então, a gente vê a conexão aí entre Kardec e o Cristo desde antes mesmo do Espiritismo. E é muito linda essa aproximação. Desse texto maravilhoso, a gente vai só fazer uma degustação breve aqui, comentar algumas palavras que são chaves de interpretação para a gente captar a profundidade do texto. Dessas palavras, eu vou destacar 4. Deixa eu ver, o pessoal pode exibir os slides para eu acompanhar eles? Enquanto o pessoal vai disponibilizando os slides, essas 4 palavras são as seguintes: instruir, graduar, classificar e apropriar, né? São palavrinhas assim que aparecem como quem não quer nada, mas são muito importantes. Quando a gente fala da instrução, essa palavra instrução
muitas vezes a gente lembra daquele aspecto conteudista, de memória, né? De depois da evangelização fazer uma cruzadinha para ver se a criança sabe o nome de Allan Kardec, bonitinho. Então, a gente vai lembrando desses métodos aí de simplesmente botar o conteúdo ali na cabeça da criança. Mas para Kardec, e aqui mais uma citação dele, você não desenvolve a instrução sobrecarregando a memória de palavras vazias, mas enriquecendo a imaginação de ideias justas, enriquecendo a imaginação. E no texto que nós vimos agora, ele diz que instruir é o desenvolvimento da inteligência. Ou seja, não é adquirir esta ou aquela ciência, este ou aquele conteúdo fragmentado, mas é sim desenvolver o pensamento, a capacidade da criança pensar. As ideias não podem lá estar mortas na cabeça dessa criança. Pode passar mais um slide? Vamos ver como é que elas têm que se conectar, essas ideias. Ali, ó, eu uso essa imagem das engrenagens. Essas ideias espíritas, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, elas não vão estar paradinhas ali como blocos, espaços, mas elas vão se conectar e gerar na criança o que o Herculano Pires chamava de uma mundividência, uma visão de mundo nova. Vai dar esse óculos espiritual para a criança, que a gente sempre está falando. Ou seja, quando ela vê coisas simples da vida, quando ela vê uma montanha, ela vai lembrar que foi Deus que fez. Quando o irmãozinho dela nascer, não é um corpo, é o espírito que está voltando para a mamãe, que eles combinaram lá em cima. Percebem? O que é instruir na evangelização? É ver o mundo de outra forma, é pensar diferente, é vivo. E é muito bacana que Rivaio nos traga esse conceito. A outra palavra que eu gostaria de destrinchar aqui com vocês, são 3, na verdade, que formam essa arte do professor. Então, quando o Rivaio nos fala como é que o professor tem que fazer o seu trabalho, ele resume em 3 palavras toda a nossa tarefa na inteligência, que é graduar as ideias, classificar as ideias e apropriá-las. Olha só o nosso desafio. Então, vamos pegar a primeira palavra, graduar. Né? Quando a gente imagina essa palavra, a gente até lembra de degrau, né? Uma coisinha que vai de nível em nível crescendo. E o graduar tem muito a ver com isso, né? A gente põe um pouquinho nos textos de Pestalozzi para verificar. Esse graduar tem a ver com o partido simples para o complexo, do concreto para o abstrato, do físico para o intelectual. Ou seja, eu não começo com a criança com uma ideia abstrata se eu não concretizei, se eu não mostrei, se eu não fiz uma experiência, se não levei ela a lembrar algo da vida dela. Eu preciso primeiro começar aqui e depois ir caminhando para as ideias mais abstratas, mais complexas. E a imagem do slide também ajuda a gente a perceber, se puder voltar, pessoal, que tem 2 tipos de criança ali. Vocês vão entender o graduar, que tem muito a ver com a questão da faixa etária. Eu não falo com um grupo de crianças pequenas do mesmo jeito que eu falo com aquele pessoalzinho lá de 12 anos, né? É muito diferente o meu discurso. No primeiro nível, a graduação é ainda maior, é mais concreto. E nos maiores, você já trabalha mais com hipóteses, né? As ideias não precisam ser mostradas para que elas nos acompanhem. Olha aí o pessoalzinho que eu falei. Imagina, esse aqui para o outro, né? Pode passar o slide. É bem diferente. E graduar também pode ter a ver com a dosagem desse conteúdo, né? A quantidade de conceitos que eu insiro. Reunião com crianças muito pequenas, às vezes uma ideia na reunião já é muita coisa. E você fica martelando naquela ideia. Às vezes, com os mais velhos, você pode dar um pouquinho mais. Então, a graduação vai nos ajudar nesse ponto. Para a gente pensar na questão aí dos erros que a gente pode cometer com faixa etária, eu queria pedir para o Renato comentar uma reunião que ele fez, que foi um pouquinho desastrosa. Tudo bem, Renato? Você compartilha com a gente? Tudo bem, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Eu sou companheiro de evangelização, também evangelizador, e certa vez a gente foi dar uma aula sobre fluido cósmico universal para crianças. E aí a gente costuma fazer aquela analogia do leite.
que o leite ele tem várias transformações, assim como o fluido cósmico universal. Ele é puro no início e ele vai se transformando em todo tipo de matéria que a gente se conhece. Então a gente fala, é que nem o leite, que faz o queijo, que faz a manteiga, o requeijão, e aí a gente trouxe as figuras para as crianças mais ou menos de 5 a 6 anos. E aí a gente fez uma aula lá de 30 minutos, belíssima, com toda essa analogia, e aí no final entenderam, crianças, o que vocês acharam? Elas falaram, nossa, então quer dizer que em tudo tem leite, né? Então elas terminaram a conclusão assim. A gente não fez uma apropriação muito boa do tema. Foi o que Rivail falou, né? Se não sedimentar bem as coisas, vai dar uma confusão, só as crianças para se encontrar vai demorar. Então, a gente compartilha os nossos erros porque a gente aprende bastante com eles. E vem mais alguns pela frente, tá bom? Então, graduar é isso, pessoal. Atentar aí aos níveis, né? Que a gente tem que caminhar com segurança em todos eles. Vamos agora para a segunda palavra, que é o classificar. Vou pedir para pôr o slide de novo. Essa palavra da classificação, classificar as ideias. Você vê Kardec fazendo isso muito bem no índice do Livro dos Espíritos, por exemplo. Será que Kardec simplesmente jogou ali aleatoriamente aqueles conteúdos no Livro dos Espíritos ou ele criou uma sequência didática para exibi-los para nós, né? Imagino que vocês estão falando aí que ele criou uma ordem. Ele, que era professor, não faz nada aleatoriamente. E nós, na evangelização, também. Nós fazemos muito essa questão de classificar as ideias, né? De partir dos fundamentos para chegar em consequências, né? No campo das ideias, quando a gente monta programa anual. Eu sei que algumas casas têm programas prontos, né? Mas quem já fez o esforço de criar um programa anual, personalizado para a sua turma, né? Encaixando ali os temas, sabe quão desafiador é pegar ali a codificação e criar os seus bloquinhos para que as crianças caminhem com você. Então, a gente traz essa imagem da casa. Imaginem que eu quero falar para crianças pequenas, né, de 5 anos até. A minha irmã trabalhou com 4 anos. Pluralidade dos mundos habitados. E eu chego assim, sem nenhuma base, falando dos mundos. Aí as crianças começam a falar dos alienígenas, do bonequinho do Toy Story lá, que elas viajam, né, na imaginação. E aí vai ficar uma grande reunião, muito curiosa, né, porque esse tema chama atenção. Mas como vai ser a reflexão da criança, reflexão moral em torno disso? Se você só joga esse conceito, vai ficar uma reunião meio de curiosidade. Ela não vai ter um efeito de transformação moral. Tanto é que tem pessoas que falam que nem deveríamos trabalhar esse tema porque esse tema não é moral. Mas eu quero mostrar que, dependendo da sequência didática que você cria, classificando os conteúdos espíritas, a gente pode chegar numa consequência bacana. Então, vejam só, nesse programa, que realmente a minha irmã aplicou, a gente começa com uma boa base de Deus, a criação. Então, vejam, quando eu falar de mundos habitados, não vai ser só mundos habitados, vai ser mundos criados por um Deus que é bom e perfeito e que não ia deixar um condomínio vazio. Ele é lógico, ele é bom. Ele povoa esses mundos. Então, põe lá a base de Deus. Deus criou os mundos, criou a gente. E aí vem o espírito imortal. Eu sou espírito. Meu objetivo é chegar à perfeição. É me tornar bom, conquistar as virtudes, aquelas estrelas no coração que a gente sempre faz para as crianças, né? E aí sim, eu trago a pluralidade dos mundos habitados. Como é que eu faço isso, né? Um personagem que quer ir para Júpiter. E aí, gente, vamos para Júpiter pegando um foguete? Aí, na reunião, né, você vai chegar à conclusão que não é bem assim. E se a criança quer ir para Júpiter, ela precisa de virtudes. Virtudes. E aí a criança vai se interessar, não só em saber se em Júpiter tem pessoas ou não, mas, nossa, eu posso ir para o mundo feliz para me tornar alguém melhor. Então, vejam a importância da forma como eu vou classificar essas ideias num programa ou mesmo numa reunião, para que a gente chegue em conclusões mais profundas. Isso é apenas um exemplo, né? Ainda teríamos muito para conversar sobre classificação, mas como aqui é só uma degustação, vou passar para a próxima palavra, tá bom? A próxima palavra, pessoal, é a última. Ó, a casa caindo. É importante essa imagem, tá? Volta lá na imagem da casa caindo. Essa imagem é para gravar na memória, gente. Você está lá fazendo a sua reunião, o seu programa, pensa nessa casa. Se a ideia das bases não ficou sólida, a casa cai.
né? Se não tem fundamento, vai cair. Então, essa imagem é para a gente lembrar na prática. Pode passar. E, por fim, a outra imagem das casinhas. Dá para voltar? Essa imagem última, ela fala do apropriar. Às vezes, na nossa cabeça, essas 3 palavras vão se confundir. É normal, é nosso primeiro contato com elas. Mas a apropriação, pode voltar mais uma imagem? Ela fala muito da gente respeitar esse mundo de significados próprios da criança. A criança tem um mundo que é dela. Eu não posso fazer a criança entrar no meu mundo de significados. Eu tenho que ir até o dela. Olha aqui. Trabalhar a pluralidade dos mundos com crianças de 4 anos, ela não sabe nem o que é o estado de São Paulo. Imagina falar dos mundos. Então, você precisa, com essa ludicidade, criar o contexto para que ela se encontre. E o meu exemplo pessoal que deu errado é que eu fiz uma reunião aí de crianças com 6 anos para elas fingirem que eram o presidente dos Estados Unidos e que tinham que criar um plano para melhorar o planeta Terra. A tia viajou, né? O que aconteceu? A criança falou, tia, o que é o presidente? Aí eu já respirei fundo, falei, vixe, vou ter que mudar tudo agora mesmo, né? Então, eu estava no meu mundo adulto de política, de transformação do mundo, e eu quis que a criança entrasse, né? Mas não aconteceu. Então, apropriar tem a ver com isso. E também tem a ver com respeitar classes econômicas. Você não vai falar para pessoas de comunidade do mesmo jeito que você fala para o pessoal da classe média. As vivências são diferentes e elas têm que ser respeitadas e levadas em conta no planejamento. O que me leva a um último comentário muito importante. Pode passar. Olha aí, gente. Nós somos semeadores do Cristo. Nós precisamos trabalhar nessa terra. Vai mais um slide, por favor. Ivail disse assim, o espírito da criança é um verdadeiro terreno cuja natureza é preciso estudar. Nós precisamos levar isso a sério, gente. Se nós não nos dedicarmos em planejamentos personalizados para as nossas turmas, porque a minha criança não é a mesma criança da aulinha pronta do Google. Eu não vou achar o programa da minha turma no Google também. Então, essa coisa da gente ficar pegando aulas prontas, sem personalizar, sem ser uma inspiração, né? Eu sei que se inspirar não é proibido, mas o problema é que a gente usa tudo e não adapta às nossas necessidades. Se a gente agir assim, nós vamos correr o risco de ser o seguinte semeador. Pode passar mais um slide? O semeador que simplesmente faz isso, ó. Põe, né? Olha essa plantinha. Ela tá toda no saquinho. A gente sempre lembra dessa imagem. Gente, se eu fizer isso, eu vou ser um bom jardineiro? Eu só joguei a planta na terra. Agora é problema da terra. Então, a criança está ali sem entender, muitas vezes está entediada, não foi provocada pela reunião. E você diz, eu fiz o meu trabalho, eu falei as coisas certas. A criança que não teve um dia bom. Ah, não, esse daí não tem jeito. Essa é a postura do semeador do Cristo? Pode ser que a criança esteja com problemas, mas será que não é uma chance de eu repensar o meu trabalho? Será que eu tirei do saquinho? Será que eu cavei a terra da curiosidade para a criança querer saber? Ou eu só cheguei falando de um jeito claro, mas para pessoas que não queriam saber? Será que eu respeitei aquelas necessidades da criança? São coisas que a gente precisa se colocar. Será que eu estou preocupada em cumprir um programa de sequência de temáticas ou eu estou preocupada em atingir a criança? Por que eu estou com pressa? Eu estou acompanhando essas raízes? Eu estou acompanhando os progressos dessa ideia no espírito infantil? Ou eu estou seguindo em frente porque alguém vai me cobrar do programa? São várias questões que nós temos que nos fazer para saber se nós vamos ser o próximo semeador. Só mais uma imagem para a gente finalizar. É esse, gente, que vai botar a mão na terra, fazer o melhor que ele pode, e aí a semente vai ter todas as condições de se desenvolver. E a inteligência da criança vai crescer como nunca antes, né? Então Legal. é isso, gente. A gente, só para concluir, Cauê, a gente falou do semeadura na inteligência. Agora a gente vai falar na semeadura indo para o coração.